A quinta extinção em massa ocorreu há 65 milhões de anos, quando um asteroide eliminou os dinossauros da face da Terra. Agora, os cientistas temem que a sexta extinção já tenha começado. Estima-se que 99% de todas as espécies que já existiram na Terra hoje estão extintas. Um número chocante, mas mais impressionante que isso é saber que essas espécies não foram sumindo aos poucos ao longo da história. Pelo contrário, as extinções foram concentradas em períodos relativamente curtos, em que grandes porcentagens de toda a vida existente sumiram em apenas alguns milhões de anos, o que na linha do tempo da Terra é muito pouco. Um desses eventos de extinção em massa é bastante famoso, aquele causado pelo asteroide que acabou com quase todos os dinossauros. Mas esse episódio está longe de ser o único ou o mais letal da história. Ao todo, pelo menos 5 eventos de extinção em massa aconteceram na Terra. Já faz algum tempo que diversos cientistas vêm argumentando que a sexta extinção em massa está ocorrendo agora, nesse momento, e não faltam evidências que mostram que o número de espécies extintas no Holoceno, o período atual que vivemos, que começou há cerca de 11 mil anos, está cada vez mais próximo do número de extinções dos eventos em massa citados. Tudo por conta da ação da humanidade. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. As extinções em massa são eventos catastróficos que ocorrem ao longo da história da Terra e têm um impacto significativo na biodiversidade do planeta. Até agora, a Terra já passou por 5 extinções em massa, cada uma delas eliminando grande parte da vida existente. Além disso, é importante levar em conta que atualmente estamos vivendo uma sexta extinção em massa, causada principalmente pela atividade humana, como desmatamento, mudanças climáticas, poluição e caça excessiva. A primeira extinção em massa ocorreu há cerca de 443 milhões de anos atrás, durante o período siluriano. Nesta extinção, cerca de 85% das espécies marinhas foram eliminadas. A causa dessa extinção é desconhecida, mas alguns cientistas acreditam que ela possa ter sido causada por eventos vulcânicos e mudanças climáticas. A segunda extinção em massa ocorreu há cerca de 359 milhões de anos atrás, durante o período Devônico. Nessa extinção, cerca de 75% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram eliminadas. A causa dessa extinção também é desconhecida, mas alguns cientistas acreditam que ela possa ter sido causada por eventos vulcânicos, mudanças climáticas e impactos de asteroides. A terceira extinção em massa ocorreu há cerca de 251 milhões de anos atrás, durante o período Permiano. Essa foi a extinção mais catastrófica da história, eliminando cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. A causa dessa extinção é atribuída a eventos vulcânicos em larga escala, mudanças climáticas e possivelmente impactos de asteroides. A quarta extinção em massa ocorreu há cerca de 200 milhões de anos atrás, durante o período Triássico. Nessa extinção, cerca de 20% das espécies marinhas foram eliminadas. A causa dessa extinção é desconhecida, mas alguns cientistas acreditam que ela possa ter sido causada por eventos vulcânicos, mudanças climáticas e possivelmente impactos de asteroides. A quinta extinção em massa, conhecida como a extinção de Holoceno, ainda está em andamento. Diferentemente das extinções anteriores, essa extinção é causada principalmente pela ação humana. A mudança climática, a destruição de habitats naturais, a poluição e a introdução de espécies invasoras são alguns dos principais motivos para a extinção atual.
De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, o IUCN, cerca de 41% das espécies de anfíbios, 33% dos corais de Recife e mais de 25% das espécies de mamíferos estão em risco de extinção. Além disso, cerca de 8% das espécies de pássaros e 22% das espécies de répteis também estão ameaçadas. Os cientistas estão preocupados com o ritmo rápido da extinção atual, pois ela está acontecendo muito mais rapidamente do que as extinções anteriores. De acordo com um estudo publicado na revista Nature, a extinção atual está ocorrendo cerca de 100 a 1000 vezes mais rapidamente do que a taxa natural de extinção. Os efeitos da extinção em massa atual também são amplos e profundos. A perda de espécies pode ter efeitos cascatas na cadeia alimentar e no ecossistema como um todo. Além disso, muitas espécies ameaçadas são importantes para a agricultura, a medicina e outras indústrias. É importante lembrar que as extinções em massa não são eventos isolados, mas sim parte de um processo contínuo e cíclico da evolução da Terra. A história da vida na Terra é marcada por extinções em massa e radiações evolutivas, mas também pela capacidade da vida de se adaptar e prosperar. A ação humana tem um papel crucial na extinção atual, mas também temos a capacidade de tomar medidas para proteger as espécies ameaçadas e reduzir a extinção. Nas próximas décadas, pelo menos 1 milhão de espécies correm risco de desaparecer para sempre, de acordo com uma estimativa da ONU. Mas o que isso significa para a vida humana e para o meio ambiente? Há cerca de 65 milhões de anos aconteceu a última extinção em massa e que marcou o fim dos dinossauros. Os cientistas advertem que estamos agora nos estágios iniciais de um desaparecimento semelhante. Só que, diferentemente das outras, esta sexta extinção em massa, ou extinção antropocênica, é causada pelo homem, através de mudanças climáticas, destruição do habitat, poluição e agricultura industrial. Nas extinções em massa, pelo menos 3/4 de todas as espécies desaparecerão em cerca de 3 milhões de anos. Ao nosso ritmo atual, estamos no caminho para que isso aconteça dentro de alguns séculos. Somente nas próximas décadas, pelo menos 1 milhão de espécies correm o risco de desaparecer para sempre, de acordo com uma estimativa de um relatório da ONU publicado em 2019. Tentar prever o resultado de um colapso completo da biodiversidade é difícil, pois os ecossistemas são incrivelmente complexos. No entanto, os cientistas concordam que as previsões são claras se as extinções continuarem nesse ritmo e todos os efeitos estão ligados uns aos outros. A primeira coisa que veremos é que nossas reservas de comida começarão a diminuir bastante, porque grande parte de nossos alimentos depende da polinização. Cerca de 1/3 da oferta mundial de alimentos depende de polinizadores como as abelhas. Se elas se extinguirem, o rendimento agrícola pode cair. Por outro lado, as pragas agrícolas podem ficar mais fortes à medida que diminuem seus predadores, impactando ainda mais nossas monoculturas. Milhões de pessoas também dependem de animais selvagens para alimentação, especialmente da pesca nas regiões costeiras. Mas as reservas pesqueiras estão ameaçadas e com elas uma importante fonte de nutrição. Esta falta de segurança alimentar, também associada ao aumento de estiagens e inundações, atingirá mais duramente as regiões mais pobres, particularmente a África subsaariana e parte do Sudeste Asiático. Espera-se também que a qualidade do solo se deteriora à medida que certos micro-organismos morrerem. Embora subrepresentados nos dados, alguns pesquisadores acreditam que os micro-organismos possam desaparecer mais rapidamente do que outras espécies. Seu desaparecimento poderia levar a um agravamento da erosão do solo. Isto, por sua vez, levaria a mais inundações, bem como a uma menor fertilidade do solo, o que afetaria o crescimento das plantas. Grande parte da água doce vem de zonas úmidas, onde a água é purificada e distribuída. Um exemplo é a água do Himalaia, que é alimentada por zonas úmidas e fornece água para cerca de 2 bilhões de pessoas. Se estas áreas colapsarem devido ao declínio da vegetação ou pelo florescimento de algas, por exemplo, a humanidade poderá perder muita água para beber e para o uso agrícola.
É também provável que o desmatamento altere os padrões de precipitação, já que menos umidade é evaporada devido à perda de árvores. Assim, paisagens inteiras poderiam secar, um processo altamente observado na Amazônia. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, estima que cerca de 10 milhões de hectares de florestas foram cortados anualmente desde 2015. Isto é equivalente à área da França e da Espanha juntas. E com a perda de árvores e vegetação, reguladores fundamentais do CO2 na atmosfera, a mudança climática vai se agravar e haverá eventos climáticos mais extremos. As secas e florestas insalubres também aumentam o risco de incêndios florestais. Enquanto isso, as falhas das colheitas e outras ameaças ecológicas provavelmente desencadeará migrações em massa à medida que as pessoas tentarão escapar de fome e conflitos causados pela diminuição dos recursos. Morcegos, pandemia, perda de resiliência e mais pandemia. O que temos feito como humanos é simplificar todo o planeta, especialmente os ecossistemas de produção, a tal ponto que eles se tornaram vulneráveis. A resiliência é frequentemente chamada de ciência da surpresa. Se você vive em condições muito estáveis e tudo é previsível, você não precisa dessa proteção da biodiversidade. Mas se você vive em tempos mais turbulentos, com situações mais imprevisíveis, esse tipo de portfólio de opções é extremamente importante. Os pesquisadores também alertam que a perda da biodiversidade pode levar a um risco maior de pandemias, à medida que a vida selvagem e os seres humanos entram em contato mais próximo uns com os outros através de fragmentação do habitat e da ruptura dos sistemas naturais. O exemplo mais citado é o surto de ebola em 2014 na África Ocidental, que se acredita ter sido causado porque crianças brincaram em uma árvore oca cheia de morcegos. Embora a origem da Covid-19 ainda não esteja clara, alguns estudos também ligam este patogênio a morcegos selvagens. Muitos conservacionistas e cientistas comparam permitir irresponsavelmente a extinção de espécies ao vandalismo. Mesmo que sobrevivamos e evitamos consequências catastróficas, a extinção em massa deixaria o mundo severa e irrevogavelmente mais pobre. As perdas mais trágicas podem ser aquelas que não podemos sequer ver. Apesar destas previsões catastróficas, há razões para o otimismo se a humanidade fizer algo. Há dificuldades aparentemente intransponíveis para preservar a vida na Terra. Mas, por outro lado, há também muitas histórias de sucesso inspiradoras e exemplos em que as pessoas conseguiram inverter a maré. Apesar que um estudo recente constatou que as perdas desde 1993 teriam sido 3 a 4 vezes maiores sem ações de conservação. Enquanto isso, o tempo está se esgotando para ainda manter o precioso equilíbrio que permitiu à humanidade viver por milhares de anos. Uma vez que tenhamos perdido este equilíbrio, quem sabe quais desafios enfrentarão a próxima geração?